Boa tarde a todos e a Olá, todas. Paulo, tudo bom? Tudo bem, presidente? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Francisco, Jairo, Boa tarde, Boa Paulo. tarde. Celso. Boa Olá, tarde. Boa tarde, Paulo. boa tarde, Flávio. Tem gente que eu não estou vendo, então boa tarde a todos. Tá?
Se vocês puderem, por favor, façam contato com as pessoas que vocês conhecem, que têm direito a voto, para que entrem, pois a gente vai precisar deliberar, e se não houver quórum, a gente não pode deliberar. Boa tarde a todos, quero me cumprimentar ainda com vocês. Vamos dar a presidência se podemos fazer a verificação do quórum. Eu acho que agora talvez já dê, né? Para o início da sessão, sim, temos quórum. Vamos verificar, né? Vou pedir para o pessoal desligar o áudio, só um minutinho, porque... Acho que é o papai, Carlos Alexandre. E aqui também... Está em dupla jornada, né, Carlos? E aqui na prefeitura estão passando uma máquina, não sei aonde aí, está fazendo barulhão também. E agora? Bom, faremos então a verificação do quórum para a reunião extraordinária do Condema, de fevereiro de 2022, conforme convocação e publicação no Diário Oficial. Podemos iniciar pela Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a pessoa Aline. Presente. Obrigado. A Secretaria de Planejamento e Urbanismo. Secretaria Municipal de Saúde. A IVE. Está no microfone, hein? Entendi, desculpa. Cadê a palavra? Eu não escutei. Estamos tendo microfonia, tá ruim o som. Melhorou? Bom, só tem o meu microfone ligado agora. Celso, por favor. A Secretaria Municipal de Saúde justificou por e-mail, tá? A IVE, e os demais representantes estão em outra reunião. Secretaria Municipal de Justiça. Secretaria Municipal de Habitação. Secretaria Municipal de Educação. Secretaria de Serviços Públicos. João Pedro, presente. Obrigado. SEASA. Marco Antônio da Silva, está presente? Ele respondeu no chat lá, o Ricardo. Tá, obrigado. Eu vi que tinha o Marco Antônio. Ótimo. Anotado. Sanasa, a pessoa do Paulo Tílio. Presente, Carlos, boa tarde. E o Márcio também está junto aqui, tá? Márcio Tonelotti, tá? Muito obrigado. Boa tarde, obrigado.
Fundação José Pedro de Oliveira. Tomás, presente. Logo. Instituto Agronômico de Campinas, a Jane justificou a ausência por motivos de férias. O Jenner está presente? Não, né? Disse que a Jane estava? Oi? A Jane está de férias. Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável. Paulo Claro, presente. Obrigado. Embrapa. Olá, boa tarde a todos. Janice, presente. Obrigado, Janice. Ângelo está presente também? Não, acho que o Ângelo não veio, não, Carlos. Acho que ele não está presente, não. Obrigado. Unicamp. Thalita, presente. Flávio, presente. Duas representações da Unicamp presentes. PUC. Alguém presente da PUC? A do Unicamp. Enquanto não. Verdinha. Presidente. Viva. Letícia está presente? Presente, Carlos. Desculpa, Carlos, eu estava com o microfone fechado. O Silvio Marques, você marcou? Ainda não. Quem de Petro? Silvio, José Marques. Associação Resgate o Cambuí. Professora Tereza. A Maria está. Maria. A Maria se manifestou no chat. Presente. Situativo. Abater. CESP. Celso, presente. Obrigado. Secov. Sinduscom. Sindicato Rural de Campinas. Márcia, presente. Boa tarde a todos. Obrigado, Márcia. Boa tarde. A Proapa. Rodolfo, Helena, Suzana. Sociedade Ecológica Rio das Pedras. A Tércia justificou por e-mail, diz que está em viagem. Representante da Sociedade Ecológica Rio das Pedras. Não. Associação Reconvivência. Professor Carlos Alexandre. Eu estou vendo ele no vídeo aqui, vou registrar a presença. Está na área aí. Obrigado, Carlos. Associação dos Moradores do Jardim Sul América.
Luiz Carlos Felicidade, Antônio Gilberto Filete, José Ayrton Gonçalves da Silva, alguém presente? Associação dos Proprietários Rurais e Moradores do Bairro Pedra Branca e Região. Francisco. Presente. Registrado. Minha Campinas. Alguém presente? Quais sejam Elaine Cassan, Cláudia Helena de Oliveira ou Viviane da Silva Junta. Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Uma pessoa da professora doutora Pia ou João Henrique Castanho. Entidades suplentes, alguém presente? Ciesp. Jorge Mercante presente e Jairo Alves foi presente. Obrigado. Aqui. O Luiz Cláudio chegou. Ué, Só um minutinho que vamos na confirmação depois. Abicamp, alguém presente? Seja Bruno Marotti, Francisco ou Orlando? Não mais? Voltando aqui, alguém entrou depois da verificação ou eu não chamei? O Luiz Carlos Felicidade. Tem o... Carlos, Sindicato presente. Sindicato presente, anotado, obrigado. Luiz Carlos Amoroso, Luiz Amoroso, desculpa. Será que ele saiu de novo? Ele não estava presente. Ele entrou e saiu. E o Luiz Carlos Felicidade, eu vou anotar agora, representante da Associação dos Moradores do Jardim Sul América. Recado. Mais alguém? Bom, portanto, temos quórum para o início da sessão, com 20 titularidades presentes. Muito obrigada, Carlos. A nossa pauta hoje é bastante curta, porque nós temos 2 itens apenas. Um é a deliberação a respeito dos documentos com os quais a gente poderá dar início. Vocês não estão me ouvindo? Só que são 3 itens. 3? Ah, bom, é que eu agrupei 2 em 1. Nós temos que aprovar ou não as minutas, não é? Para a gente começar a eleição para a nova gestão dos conselheiros para 2022-2023, e há uma demanda que estava estabelecida para a a Câmara Técnica de Planejamento, mas pelo que eu vi, pelo andamento das comissões, eles tiveram dificuldades em avançar, porque tem mais uma reunião ainda com a Andréa Girão, tá? Ângela Girão, tá bom? Então, eu agradeço a todos pela presença, é uma reunião, vocês veem, extraordinária, e nós já estamos naquela sequência de mandato permitida pelo regimento interno, de 4 meses, mas que a gente gostaria de encerrar quanto antes, para estarmos absolutamente em ordem, mas absolutamente em ordem, de acordo com o normal da gestão do colegiado, não é? Numa gestão nova, já renovada pelas eleições, daqueles órgãos e entidades que têm direito à eleição. Então, nós temos 2 itens relacionados à eleição. A comissão eleitoral se reuniu
dela, nós temos aqui presente o Carlos Alexandre. Eu poderia pedir ao Carlos Alexandre e ao próprio coordenador, que é o Carlos Alberto, aos dois Carlos, Alberto e Alexandre, que fizessem a apresentação dos documentos que foram muito efetivamente trabalhados em reunião extraordinária que a própria comissão fez. Você quer fazer a condução, Carlos Alberto, porque você é o coordenador regimentalmente. Eu posso fazer a leitura, obrigado pela oportunidade, eu posso fazer a leitura das minutas, né, que foram discutidas lá no âmbito da comissão, mas eu deixo aberto aí para todos os membros que participaram da discussão, se quiserem fazer a apresentação, eu acho que seria salutar. Apenas lembrando ainda antes a todos, alguns de vocês não participaram das nossas últimas reuniões e não participaram dos debates que ocorreram, não é? Então, somente fazendo uma síntese bem rapidinha, a Aline e o Rodrigo nos trouxeram lá atrás uma demanda de que nós teríamos que reduzir para 4 as cadeiras para associações de moradores de bairro. Como isso reduz, ou objetivamente, o número de participantes da sociedade civil e, de alguma maneira, descompensa a paridade que, por acaso, haja e tal, o Conselho fez algumas reuniões, fizemos diversos estudos e, afinal, ficamos com a deliberação de que deveríamos, sim, fazer uma consulta oficial à Secretaria Municipal de Justiça. Nós a fizemos, houve um retorno ainda inconcluso, depois a gente enviou novo ofício, e eles já nos enviaram um parecer dizendo que, de fato, temos que reduzir para 4. Então, nessa situação, a gente fez as reuniões necessárias, porque, na emergência, para termos legalidade, o melhor nos parece que é aprovar essas 2 minutas que vamos apresentar. Mas, é claro, tudo isso fica à análise dos senhores conselheiros, por isso estamos aqui em plenário, né? Então, por favor, Carlos Alexandre, por favor. Vocês estão me ouvindo? Boa tarde a todos. Sim, eu só queria comunicar que eu realmente não participei da reunião, não recebi o comunicado da reunião nem no grupo, nem no e-mail do horário ou o link para isso, eu não sei o que foi que aconteceu. E até comuniquei no grupo agora da comissão, quando eu vi a presidente chamando mas sem problema nenhum. Né? Só queria saber quem participou da reunião daí dos membros e a gente acompanha agora e delibera aqui, sem problema algum. Obrigado. Eu acho que você participou, sim. É aquela que você participou. Com certeza que ele participou. Então é aquela que a gente fez última, a gente não remarcou ainda uma, então beleza, é que eu estava esperando a gente essa semana, Carlos, que a gente fizesse, mas a gente vai ter que aguardar a documentação, né? Tá certo, então me perdoe aí, pode, mas eu prefiro que o secretário executivo faça como coordenador a explanação. Peço licença aí da presidência para compartilhar né, com o material que a gente convergiu naquela reunião, que reuniu alguns membros do Condema, membros da comissão eleitoral e membros também da comissão que analisa a revisão da lei do Condema. Né? Na oportunidade, foi quarta-feira passada, a gente já tinha um material escrito, né? Que circulou no Conselho, foi submetido à apreciação algumas vezes, mas restou inconcluso, né, por uma série de questões que precisavam de melhor amadurecimento. Então, na última reunião ordinária, o Conselho deliberou para essa reunião extraordinária deliberar quanto à
a aprovação ou não das minutas, né, quais sejam da resolução, que altera o regimento interno, por conta das vagas, né, a redução das vagas, e também em relação à minuta, né, do edital, que vai abrir o processo de inscrição das entidades aí para se inscreverem para o próximo mandato do Conselho. Essa reunião foi entre comissões, foi anunciada na reunião ordinária de janeiro, né, na última reunião ordinária de janeiro, foi no dia 26, se não me engano, e a comissão se reuniu no dia 2 para esmiuçar o material, né, diante das discussões que a gente havia estabelecido. Marcamos essa reunião extraordinária para justamente o Conselho deliberar quanto aos materiais que foram ajustados, de acordo com essa reunião que foi feita no dia 2, quarta-feira. Então, vou compartilhar aqui um dos materiais. Pela ordem da convocação, seria... Acho que é a minuta, né? Eu sugiro, Carlos, que você faça primeiro a resolução, porque aqui a gente demanda a resolução. Então, se você puder trocar, eu acho que fica mais justo, mesmo que a gente tenha feito a pauta invertida. Entendi. Não, perfeito. Era isso que eu ia apresentar mesmo. Na convocação está a resolução com demo, como primeiro item, né? Então, acho que já está compartilhado aí com todos. Está dando para ver certinho. Tá? Só aumentar a letrinha, por favor. A famosa letrinha, né? Tem que aumentar um pouquinho. Melhorou? Por que você tem uma linha de coisas escritas ao lado? Uma coluna? Na verdade, isso aqui as edições que foram feitas no documento, né? Deixa eu ver se eu estou com... Agora ficou bom. Tá. Dona Maria Helena, a senhora pode chegar mais perto do microfone, por gentileza? Perfeito. Então, essa é a resolução condema número 1 de 2022, é uma minuta, né, de 9 de fevereiro de 2022, que reduz para 4 o número de vagas para representantes das associações de moradores de bairro pela aplicação tácita do estabelecido no Plano Diretor de 2018, fora vigente pela Lei Complementar número 189 de 2018. Então, assim ficou o texto. O Conselho Municipal de Meio Ambiente de Campinas condena, no uso das suas atribuições, que lhes são conferidas na Lei Municipal 10.841 de 2001, de 24 de maio de 2001, vide link, em especial a prerrogativa que lhe confere o inciso 14 do artigo 3º e em seu regimento interno, formalizado no Decreto Municipal de número 19.176, de 13 de junho de 2016, vide link, em sua reunião extraordinária de 9 de fevereiro de 2022, considerando que este Conselho é órgão de caráter deliberativo no âmbito de sua competência legal e tem o objetivo de promover a participação organizada da sociedade civil no processo de discussão e definição da política ambiental em questões referentes à preservação, conservação, defesa, recuperação, reabilitação e melhoria do meio ambiente natural e construído no município de Campinas, considerando que nele há representação do Poder Executivo e de organizações representativas da sociedade civil, conforme consta do artigo 11 da Lei número 10.841, de 2001, incluindo órgãos públicos com atuação no município de Campinas, entidades do segmento técnico profissional, empresarial, instituições científicas, organizações não governamentais de cunho ambiental e representantes diretos da população através de associações de moradores de bairro com sede no município, dentre os quais há segmentos que dependem de eleição, considerando que, para a realização dessas eleições regulares para a composição do colegiado para a gestão 2022-2023, se apresenta como imprescindível a alteração parcial do regimento interno
o que está previsto em suas disposições finais, no artigo 65, observado o quórum, presença de metade mais uma das instituições conselheiras e maioria de 2/3 dos presentes votantes, considerando que o artigo 11 da Lei 10.841, de 2001, em seu inciso 20, prevê um representante de associações de moradores de bairros para cada uma das 7 macrozonas do município de Campinas, macrozonas essas definidas segundo diretrizes do Plano Diretor do Município de 1996, VID-LINC, considerando que o conceito de macrozona, com suas diretrizes constitutivas, passou por alteração na vigência do Plano Diretor de 2006, que instituiu 9 macrozonas, para que o que houve, deliberação colegiada formalizada na Resolução Condema número 3 de 2008, de 12 de novembro de 2008, acessível no link, considerando que, em 2018, o Plano Diretor era vigente estabeleceu 4 macrozonas, Lei Complementar número 189 de 2018, VID-LINC, considerando que, apesar de já estar em vigência o novo Plano Diretor para as eleições de 2019, foi publicado o edital de convocação para cadastramento de entidades interessadas em compor o Conselho, biênio 2020-2021, a páginas 22 do Diário Oficial do Município, em 11 de outubro de 2019, conforme link, sem que houvesse nova deliberação colegiada relativa à nova definição de macrozonas e sem terem surgido quaisquer questionamentos, considerando que também não houve quaisquer questionamentos sobre o mesmo fato, como demonstra a ata de Assembleia Geral Extraordinária de Eleição das entidades aptas a participarem do Conselho do Condema, biênio 2020-2021, ocorrida aos 11 de dezembro de 2019, ata essa publicada às páginas 13 do Diário Oficial de 3 de janeiro de 2021, acessível no link, com portaria de nomeação regularmente publicada em 19 de fevereiro de 2020. Considerando, além disso, não terem ocorrido questionamentos sobre o edital de convocação para cadastramento de entidades interessadas em compor o Condema e vagas remanescentes para o ano de 2021, como demonstra o documento publicado à página 18 do Diário Oficial do Município, de 2 de março de 2021, conforme o link, considerando que, após o processo eleitoral complementar de 2021, foi publicada nova portaria de consolidação do colegiado, haja vista substituições por iniciativa específica por aplicação de normas regimentais, quando de ausências reiteradas ou em virtude das eleições complementares, portaria número 96.080 de 2021, conforme o link, considerando que a Lei Municipal 10.841 de 2001 está em processo de revisão por comissão especial instituída na Resolução Condema número 5 de 2020, com estudos inconclusos que prosseguem sobre algumas questões essenciais relativas à própria constituição do colegiado, que não reflete os princípios essenciais de participação popular inscritos no próprio Plano Diretor de 2018, Lei Complementar número 189 de 2018, e em seus artigos 14 e 15, instituiu o conceito de 17 áreas de planejamento e gestão, APGs, com o estabelecimento também das denominadas unidades territoriais básicas, UTB, e unidades territoriais rurais, UTR, considerando que urge da segurança jurídica ao processo eleitoral quanto à determinação do número dessas vagas previstas para associações de moradores de bairro diante da vigência do Plano Diretor de 2018, considerando o parecer de número 4963673, exarado pelo Núcleo Técnico Legislativo da Procuradoria-Geral do Município, acatado no despacho datado de 14 de janeiro de 2022 pelo Procurador Municipal Ronaldo Vieira Fernandes e acolhido na mesma data pelo Procurador-Geral do Município Carlos Henrique Coutinho do Amaral, que indica que a representação das associações de moradores de bairros deve se restringir a 4, número atual de macrozonas, nos termos do artigo 5º da Lei Complementar número 189, de 8 de janeiro de 2018, visto que a representação no referido Conselho, nos termos do artigo 11, inciso 20 da Lei 10.841,
de 24 de maio de 2001, se subordinava ao número de macrozonas existentes no município, delibera como explicitado a seguir. Artigo 1º. Para este pleito, que comporá a gestão 2022-2023 do CONDEMA, fica reduzido para 4 o número de vagas para representantes das associações de moradores, aplicando-se o estabelecido no atual plano diretor, tendo em vista o princípio da legalidade estrita, que rege a administração pública, com a seguinte distribuição. A. Um representante para a macrozona macrometropolitana. B. Um representante para a macrozona de estruturação urbana. C. Um representante para a macrozona de relevância ambiental. E D. Um representante para a macrozona de desenvolvimento ordenado. Artigo 2º. Fica a Comissão Especial de Revisão da Lei da Criação, de Criação, instituída na Resolução CONDEMA número 5 de 2020, com a atribuição urgente de buscar a adequação para a atualização da lei, construindo minuta que dê representatividade adequada à participação social das associações de moradores de bairro, que é constituída intrinsecamente da função dos conselhos de políticas públicas e está indicada na dinâmica de funcionamento das 17 áreas de planejamento e gestão previstas no próprio plano diretor atual, estabelecendo a paridade de acordo com a legislação vigente. Artigo 3º. A presente resolução entra em vigor na data de sua deliberação. Se aprovado, Campinas, 9 de fevereiro de 2022, Maria Helena Novaes Rodrigues, presidente do CONDEMA em exercício. Então, portanto, essa aqui é a minuta da resolução, o teor já tinha circulado com o Conselho, mas precisava de alguns ajustes decorrentes aí dessa reunião que tivemos dia 2. Passo a palavra para o presidente para a condução. Obrigada, Carlos Alberto. Você merece uma taça de água. Eu peço a você que faça só bem lá no finalzinho. Substitua, por favor. Lá, abaixe, por favor, lá onde estava. Bem lá no final. Agora vai subindo. Mas é no artigo 1º ainda. Sobe mais um. Aí. Antes de deliberar, tem a palavra subordinada. Subordinava. Sugiro que apareça subordina. Porque a lei está em vigor. Carlos, feche seu microfone, por favor. Não, até artigo, desculpa. Aí, em cima da palavra delibera, isso, apenas isso porque está em vigor. Tá. Agora, alguém está falando. Alguém está com o microfone aberto, está dando microfonia. O Carlos, o Jefferson está pedindo a entrada. Bom, nós temos agora o seguinte, o Plínio Escher está presente, a Aline está dizendo para trocar 11 por extenso por 11 em algarismos. Qual a razão disso, Aline? A forma legal. Escutou? Eu ouvi. Apenas que em atas e em documentos, eu, em geral, vejo que a gente deve colocar o extenso também. Se for possível, a gente põe 11 em algarismos e 11 por extenso à frente. Onde é essa alteração? Desculpa. Quando menciona artigo 11, vocês fizeram artigo 11 por extenso. E, na realidade, a forma legal, normalmente, é o 11 algarismo. Só isso. Em alguns lugares, então, pode ser, ele vai fazer essa revisão, mas... Pronto. Ok. O Carlos Alexandre traz para nós agora, sobre a paridade, um link. Apenas, Carlos, nesse momento, você poderia fazer o favor de falar a respeito disso, porque as pessoas não terão condições de fazer a leitura desse documento todo.
Por favor, Carlos Alexandre. Você está pedindo para entrar. Está me ouvindo? Ouviu, Maria Helena? Como? O Jefferson está pedindo há 20 minutos para entrar na reunião. Carlos Alberto, por favor, autorize o Jefferson a entrar. Peça para ele, por gentileza, para solicitar novamente, que sumiu o pedido dele daqui. Eu estava apresentando e não deu para ver. Carlos Alexandre, você quer falar a respeito de paridade? Bom, então, eu publiquei ali agora um link, se algum conselheiro tiver alguma dúvida. Esse documento é um texto do Ministério Público do Estado de São Paulo, aonde ele estabelece, tem o documento inteiro, ali eu botei só o trechinho de característica dos conselhos, né? Aonde eles colocam aqui os conselhos de políticas públicas, e lá acima ele designa todos os conselhos, incluindo os conselhos de meio ambiente, e eles estabelecem que são órgãos colegiados e permanentes, né? E também coloca as que são orientados pelo princípio da paridade, garantindo representação por igual número de representantes do governo e da sociedade civil. Geralmente, quem escolhe os membros na área de governo, titulares e suplentes, é o chefe do executivo. Os membros da sociedade civil são definidos pela lei, geralmente oriundos de organizações não governamentais, associações de bairro, sindicatos, etc. Importante destacar que os conselhos dependem de mobilização social e lideranças engajadas que reivindiquem direitos. Deve estar aberto à participação de diversas tendências políticas e ideológicas para se tornar mais representativo e diversificado, sem estar atrelado a qualquer partido político. Aí depois tem as incumbências, etc. Mas eu vou me ater a esse item, que é um dos itens que vem trazendo para a gente aí aquela dúvida, né? E aí o governo, quando a Secretaria de Assuntos Jurídicos, agora a Secretaria de Justiça, estabelece esse critério, ela no documento, no link que eu coloquei acima, que tem o documento inteiro, o Ministério Público ele alinha toda a legislação vigente a respeito disso. Obrigado. Muito obrigada. Neste caso, Carlos Alexandre, conforme nós conversamos na comissão eleitoral, estes fatos são inequívocos, mas nós optamos na comissão eleitoral, você se lembra, de deixarmos essas questões para serem absolutamente resolvidas na minuta de alteração da lei, por conta de, neste instante, nós estamos nesta urgência legal, não é? Apenas por questão de ordem, senhora presidente, eu só citei esse item porque... Só um minuto, por favor. Pode falar, pode falar. Elas entram em disputa bem na hora que eu vou falar, mas é justamente em questão do pedido da Secretaria para que nós reduzíssemos as macrozonas neste momento. E nós estamos aí na sequência, e vai ser colocado no documento a decisão da reunião passada, em que a gente entende absorvermos esse pedido nesse momento, né, e darmos andamento na eleição. Mas nós estamos daí amparados aí pela regra legal, e o pedido deles é lícito, né? A nossa questão é apenas não ultrapassarmos de maneira alguma os 4 meses permitidos pelo regimento interno, para não entrarmos numa nova situação de infringir documentos legais, não é? A Aline faz uma sugestão agora para retirarmos os 4 considerandos referentes ao processo eleitoral de 2021, para se evitar questionamentos de deliberações ocorridas. Também retirar o considerando e artigo 2º, que menciona APGs, devido à mesma depender de discussões futuras em relação ao anteprojeto de lei em elaboração e não aprovado por este colegiado. Eu tenho observações a fazer, mas pergunto à comissão eleitoral se gostaria de fazer a defesa da manutenção desses itens por conta das discussões exaustivas que fizemos em diversos momentos. Carlos Alexandre? Eu realmente acho que devem ser mantidos, porque eles, como disse a presidente,
Nós entendemos isso na reunião passada, né? Eles, de forma alguma, afeta aí o andamento do processo e também nos dá garantia para que a gente possa, em qualquer outra circunstância de questionamento dessa eleição, se embasar nesses considerandos para a garantia da segurança jurídica desse processo aí todo que a gente está fazendo, mesmo estando ainda em regulamentação, né? Mas a gente vem seguindo alguns nortes jurídicos estabelecidos, né? E como foi colocado desde o começo na reunião passada, senhores conselheiros que não tiveram oportunidade de participar daquela reunião, o principal item é de que nós estamos sujeitos a esse questionamento todo por uma mudança da lei do plano diretor. E nós temos uma lei do CONDEMA que ela é anterior. Então, assim, nós não vamos ser penalizados de forma alguma juridicamente, nem deveríamos ser penalizados, porque houve uma mudança de uma outra lei que norteia a estrutura para a qual a lei do CONDEMA posteriormente vai ter que se adaptar e estabelecer o critério de participação de acordo com a divisão territorial que foi estabelecida no novo plano diretor. Então, assim, isso é uma consequência e faz parte de todo um processo de reestruturação, né, de organograma administrativo, que vai passar pelo CONDEMA também. Mas o tempo, né, o tempo de cada entidade, de cada setor e fórum da sociedade é diferente e a gente precisa fazer o debate de forma adequada, então a gente tem garantia. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns promotores a respeito desse assunto, e alguns outros colegas advogados aí, todos têm o mesmo entendimento de que o caminho que a gente está adotando aí é o que tem maior segurança jurídica para a gente proceder ao encaminhamento. Alguém mais gostaria de fazer um comentário antes de eu dizer? Então, Aline, a nossa ideia de manter esses considerandos e de colocá-los objetivamente, com acesso fácil aos links todos, para que ninguém tenha dificuldade de acessar os documentos, é para garantirmos que houve ausência de procedimentos legais na eleição anterior. A Secretaria Municipal de Justiça não fez questionamentos. A Secretaria Municipal do Verde não fez questionamentos. Ninguém mais fez questionamentos sobre isso. Mas nós identificamos que deveríamos fazer alterações. Então, para historiar todos esses procedimentos e para ficarmos com segurança jurídica, que neste instante em que você mesma nos apontou a necessidade de redução dos cargos, das vagas para 4, ainda que a gente discorde por conta da paridade, mas na urgência, na premência do tempo, para não deixarmos o Conselho em situação vulnerável, então a gente opta por deixar todos esses documentos que vão depender, sim, de discussões, mas os considerandos são considerações sobre o histórico da nossa trajetória e dos nossos trabalhos que foram exaustivos. Lembrando, então, reiterando até, a Secretaria Municipal de Justiça não se manifestou no pleito de 2019, que elegeu a nós mesmos, agora conselheiros todos do CONDEMA. A Secretaria do Verde também não fez quaisquer questionamentos, nem mesmo na eleição de 2019 e nem mesmo naquelas eleições complementares que a gente fez, porque havia 9 vagas e apenas 3 estavam preenchidas, e a gente conseguiu mais 3 participantes. Então, eu vejo que meu argumento é de que a gente deva manter, respeitando o histórico de todo o trabalho que este colegiado realizou. Uma questão de ordem, senhora presidente. Carlos Alexandre, por favor. Só para complementar, além de não terem questionado anteriormente, participaram do conselho esse tempo todo, encaminharam pautas da administração pública para serem deliberadas o tempo todo, fizeram a apresentação das políticas públicas efetivamente implementadas ou implementação, participaram de reuniões de comissões e câmaras técnicas, trazendo aos conselheiros todo o debate que nós demandamos aí em torno das ações da administração pública, e assim,
eu entendo, né, que nós estamos altamente legitimados aí nesse processo, né? Algum conselheiro deseja fazer observações, reflexões, contestações ou até contribuir com algum, avalizar verbalmente a nossa proposta? Não havendo qualquer manifestação, eu peço, por favor, Carlos Alberto, que você inicie o processo de votação, sendo que nós vamos pedir aos conselheiros que se manifestarem negativamente que falem, e os demais se mantenham como estão. Tá na votação já? Está em votação. Tá. Eu me abstenho pelos motivos que eu apontei. Eu não tenho nada contra o processo como um todo, mas eu nem tanto sobre os 4 considerandos que é mais um histórico sobre o processo, mas principalmente considerando o artigo 2º de que aponta a PG como um caminho. Eu acho que essa PG não está validada. Tem uma comissão trabalhando numa proposta para trazer para o colegiado, e nas últimas reuniões, pelo menos pelo que eu tenho sentido na proposta que a Emília fez, a gente também já pôs na mesa uma possibilidade de ser por bacias. Então, como tem mais de uma possibilidade do que a comissão vai trazer e não foi aprovada pelo colegiado, eu prefiro me abster e justificando o porquê, que é exatamente por causa disso. Por isso que eu quis escrever, para que fosse mais fácil depois para constar em ata um motivo. Tá bom? Além da Aline, alguém se abstém ou apresenta votação negativa, rejeita esta resolução? Carlos Alberto, você prefere... Tirou a abstenção do Marco Antônio, da SEASA. Ele fez a abstenção de que maneira? No chat. Ah, no chat, é verdade. Desculpa, eu não tinha chegado até lá. Então, também o Barrela, mas o Barrela eu acho que não está como titular, está? O Patrick está presente? Ah, não, o Barrela está presente. Então, 3 abstenções. Certo, Tomás, obrigada. Você prefere anotar item por item para termos segurança total os votos de aprovação, Carlos Alberto? Está fechado o seu microfone. A condição pode ser essa própria mesmo, não tem problema não, tem a gravação. Ok. Então, aprovada a resolução número 1 de 2022, com 3 abstenções, o que preenche plenamente os requisitos regimentais que exigem quórum qualificado, certo? Agora vamos passar, então, ao edital de cadastramento, de chamamento para o cadastro de candidatos. Por favor, de novo, Carlos Alberto, posso dividir com você, se for o caso, a leitura, tá? Porque aquele é mais comprido, né? Mais comprido. Tudo bem. Com base nessa nossa experiência de aprovação da resolução, deixa eu ajustar aqui, só um minutinho. Está visível para todos? Pode aumentar um pouco mais. Pode aumentar um pouco mais. Fique
ficou excelente agora, só falta centralizar. Exatamente. Então, com base nessa nossa experiência de aprovação da resolução, o edital também passou pelos mesmos estudos, né, nas reuniões anteriores, também na reunião de Câmara Técnica, de comissão, né, que fizemos dia 2. Então, vou apresentá-lo aqui para a deliberação. Edital de convocação para cadastramento de entidades interessadas em compor o Condema para o biênio 2022-2023. O Conselho Municipal de Meio Ambiente, Condema, no uso das atribuições que lhe estão conferidas na Lei Municipal 10.841 de 2001, de 24 de maio de 2001, conforme link, e em seu regimento interno, formalizado no Decreto número 19.176, de 13 de junho de 2016, conforme link, considerando que este Conselho é um órgão de caráter deliberativo no âmbito de sua competência legal e tem o objetivo de promover a participação organizada da sociedade civil no processo de discussão e definição da política ambiental em questões referentes à preservação, conservação, defesa, melhoria do meio ambiente natural e construído no município de Campinas. Considerando que nele há representação do Poder Executivo e de organizações representativas da sociedade civil, conforme consta do artigo 11 da Lei Municipal número 10.841, de 2001, incluindo órgãos públicos com atuação no município de Campinas, entidades do segmento técnico profissional, empresarial, instituições científicas e organizações não governamentais de cunho ambiental, com sede no município, dentre os quais há segmentos que dependem de menção, considerando especialmente a seção 3 do capítulo 2 do Regimento Interno, que estabelece as etapas para cadastramento de entidades regularmente constituídas, com o que o Conselho ganha em qualidade democrática. Vou aceitar, pedir licença para aceitar a doutora Pia, aqui, solicitando a entrada. Instala o processo eleitoral previsto regimentalmente, segundo deliberação explicitada como segue. Artigo 1º. Ficam as entidades interessadas regularmente constituídas e representativas dos segmentos abaixo indicados, convocadas a se cadastrarem na Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Campinas, Condema, no período entre os dias 14 e 28 de fevereiro de 2022, para poderem participar do processo de indicação dos representantes que cumprirão mandato até a posse do novo mandato do Conselho para o biênio 2022-2023, nos termos da Lei Municipal 10.841, de 2001, e do Decreto Municipal número 19.176, de 13 de junho de 2016, que dispõe sobre o regimento interno do Condema. Parágrafo único. O exercício das funções de membro do Conselho acontecerá sem remuneração, sendo caracterizado como relevante serviço público, conforme a disposição do artigo 7º da Lei Municipal número 10.841, de 24 de maio de 2001. Artigo 2º. As entidades inscrever-se-ão conforme o número de vagas estabelecido no artigo 11 da Lei número 10.841, de 2001, e na deliberação da Resolução Condema número 1, de 2022, de 9 de fevereiro de 2022. Há 4 entidades representantes do segmento das organizações não governamentais com tradição na defesa do meio ambiente, com sede em Campinas, inciso 19. B. 4 entidades representantes de associações de moradores de bairros das macrozonas com o fim de garantir a participação essencial da sociedade civil, conforme disposto no artigo 3º de seus parágrafos. C. 2 entidades representantes do segmento sindical, sindicatos de trabalhadores com sede em Campinas, inciso 21. D. 2 entidades representantes do segmento técnico profissional com sede em Campinas, inciso 22. E. 2 entidades representantes do segmento empresarial, inciso 23. F. 1 representante do Sindicato Rural de Campinas, inciso 23. 24, desculpa.
Parágrafo único. Uma mesma instituição não poderá concorrer às eleições por mais de um segmento, conforme determina o regimento interno, no inciso 6º de seu artigo 14. Artigo 3º. As associações de bairro, inciso 20, são de máxima relevância para a efetiva participação popular no CONDEMA, quanto ao cumprimento de sua missão de órgão de controle social, quanto à política municipal do meio ambiente e sua eleição, tem características especiais descritas nos parágrafos seguintes. Parágrafo 1º. O presente processo eleitoral utiliza como referência as 4 macrozonas instituídas no plano diretor do município, Lei Complementar número 189 de 2018, na forma da liberação da Resolução CONDEMA número 1 de 2022, de 9 de fevereiro de 2022, para preenchimento das seguintes vagas previstas. A. Para a macrozona macrometropolitana, 1 vaga. B. Para a macrozona de estruturação urbana, 1 vaga. C. Para a macrozona de desenvolvimento ordenado, 1 vaga. D. Para a macrozona de relevância ambiental, 1 vaga. Parágrafo 2º. Cada macrozona realizará em separado sua eleição no dia da votação. Parágrafo 3º. As 4 macrozonas estão referidas no plano diretor como... Aí tem a descrição das macrozonas, né? Macrozona macrometropolitana. Abrange região situada integralmente no perímetro urbano, impactada por estruturas viárias, equipamentos e atividades econômicas de abrangência regional, nacional e internacional, sofrendo influência direta e indireta pela proximidade dessas estruturas no território, que alteram dinâmicas socioeconômicas, culturais e ambientais. Quer que eu leia? Sim. Só lembrando a todos que esses trechos foram transcritos diretamente da lei, do plano diretor. Segundo, macrozona de estruturação urbana. Abrange região situada integralmente no perímetro urbano, possui áreas reconhecidamente consolidadas e outras em fase de consolidação. Terceiro, macrozona de desenvolvimento ordenado. Abrange região situada integralmente na zona rural, destinada ao desenvolvimento de usos rurais e urbanos, compatíveis com os termos da legislação específica. Quarto, macrozona de relevância ambiental. Abrange a região situada, na sua maior parte, na zona rural e que apresenta relevância ambiental e áreas públicas e privadas estratégicas à preservação ambiental e dos recursos hídricos. Parágrafo 4º. Para identificação dos bairros correspondentes a cada uma das macrozonas, seguem referências básicas a partir do documento publicado relativo à Lei 189 de 2018, consideradas as siglas UTB para Unidade Territorial Básica, UTR para Unidade Territorial Rural, MM para Macrozona Metropolitana, EU para Macrozona de Estruturação Urbana, RA para Macrozona de Relevância Ambiental. Esse trecho todo agora, vocês podem solicitar ou não, eu transcrevi integralmente daquele documento que é o suplemento do plano diretor. Alguém solicita a leitura? Ok. Então, pode passar à frente, por favor, Carlos Alberto. Só volta um pouquinho no macrozona, no ordenado. Só no ordenado, um pouquinho. Não, já passou. Sobe desde o comecinho, volta um pouquinho mais. Não, já está ali o Pedra Branca. Não, mas o Pedra Branca está em 2, ele está no ordenado. Isso, exatamente. Você, Francisco, levantou, já observou algo importante que nós vamos ter que definir em outras circunstâncias. Neste momento, a gente não teria condições de ver isso, por conta da determinação legal, né, e dos documentos disponíveis. Não só esse fato existiu, como outros fatos também que a gente considerou ali. Quando eu copiei todos os bairros, ou melhor, nem sempre são bairros, né, é porque é preciso que as pessoas escolham
em que setor vão participar, tá bom? Então, na hora em que você for fazer a inscrição do Pedra Branca, você avalie, por favor, onde é mais conveniente você se inscrever. Em qual das macrozonas será mais conveniente você se inscrever. Tá bom? Foi a única possibilidade que nós encontramos para aplicar a legislação atual. Carlos Alexandre, quer falar? Enquanto nós estamos disputando uma vaga, você pode disputar duas, Francisco. Olha que beleza. Mas ele vai precisar optar por uma, não é? Artigo 4º. Cada uma das vagas disponíveis para preenchimento poderá ter uma entidade eleita como titular, ficando como suplentes, em ordem de votação, as demais entidades inscritas para o segmento, considerado o fato de que entidades suplentes podem participar de reuniões com direito à voz, mas não a voto, como estabelece o parágrafo único do artigo 22 do Regimento Interno. Artigo 5º. Cada entidade que se candidatar deverá nomear em seu requerimento de inscrição um representante para ser conselheiro titular e 2 outros representantes para serem seu primeiro e segundo suplentes, incluindo seu nome completo e documentos pessoais em fotocópia, RG e CPF. Artigo 6º. Os interessados deverão apresentar seus respectivos requerimentos cadastrais junto ao protocolo geral da Prefeitura Municipal de Campinas, na Avenida Anchieta, número 200, faltou a palavra avenida, Paço Municipal, andar térreo, no horário de 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, regularmente endereçados à Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Secretaria Executiva do CONDEMA, munidos dos documentos solicitados. Quer ler, por favor, Carlos Alberto? Parágrafo único. São os seguintes os documentos que devem ser apresentados no momento da inscrição. 1. Requerimento assinado pelo representante legal da entidade, indicando por qual vaga pretende concorrer. 2. Conta do RG e do CPF do signatário, sem necessidade de autenticação. 3. Estatuto social atualizado, registrado pelo cartório competente, sem necessidade de autenticação, o que demonstra estar legalmente constituída. 4. Ata de eleição da diretoria atual da entidade, igualmente registrada em cartório, sem necessidade de autenticação, o que demonstra a responsabilidade legal da pessoa que assina o requerimento. E 5. Cartão de CNPJ, sem necessidade de autenticação, com data atual, obtida no site da Receita Federal, demonstrando situação cadastral ativa, o que comprova estar legalmente constituída e em atividade. Artigo 7º. O Conselho Municipal de Meio Ambiente designou em sua 229ª reunião ordinária a comissão eleitoral, composta por 6 membros, sendo 3 titulares e 3 suplentes, incluído o terceiro suplente na 30ª, não sei falar isso, 31ª reunião ordinária de 27 de outubro de 2021. A. Conselheiros titulares: Carlos Alexandre Fanton Silva, Marcos Vinícius de Brito Coelho e Tereza Cristina Moura Penteado. B. Conselheiros suplentes: Pia Gerda Paceto, Ângelo Mansur Mendes e Emília Wanda Rutkovski. Parágrafo 1º. A Comissão Eleitoral reunir-se-á sob a coordenação da Secretaria Executiva para análise objetiva da documentação protocolada por cada entidade que se inscrever, a fim de deliberar quanto ao deferimento ou ao indeferimento das inscrições. Parágrafo 2º. O resultado da análise dos documentos pela Comissão Eleitoral será incluído em ata formalmente assinada pelos membros da Comissão Eleitoral, aos quais compete a verificação exata da regularidade de cada documento apresentado. Parágrafo 3º.
O resultado da análise referido no parágrafo 2º deste artigo será levado à publicação no Diário Oficial do Município. Parágrafo 4º. No caso de indeferimento, a Secretaria Executiva fará publicar no Diário Oficial a justificativa para tal ato, conforme a ata da Comissão Eleitoral, seguindo os prazos para apresentação de recursos e notificando por mensagem eletrônica, e-mail, à entidade, conforme o cronograma da eleição disposto no artigo 7º deste edital. Parágrafo 5º. Avaliados pela Comissão Eleitoral, todos os documentos que se apresentaram como resposta a recursos, ao término do prazo para interpelação de recursos, será lavrada a ata de que a Secretaria Executiva publicará um extrato com a relação das entidades com as inscrições deferidas e aptas para o processo eleitoral. Artigo 8º. O cronograma de todas as etapas de eleição segue no quadro a seguir. Cronograma para eleições Condema Gestão 2022-2023. Data, 14 de fevereiro de 2022. Publicação da convocação no Diário Oficial do Município. E início do prazo para inscrição das entidades. Dia 28 de fevereiro de 2022. Fim do prazo para inscrição das entidades. 10 de março de 2022. Publicação das entidades deferidas e ou indeferidas pela Comissão Eleitoral, com justificativa no caso de indeferimento. E início do prazo para apresentação de recursos pelas entidades indeferidas. 17 de março de 2022. Fim do prazo para apresentação de recursos pelas entidades indeferidas. Início da análise dos recursos pela Comissão Eleitoral. 21 de março de 2022. Publicação dos recursos deferidos e ou indeferidos, com justificativa no caso de indeferimento. E convocação no Diário Oficial do Município da Assembleia de Eleição das entidades regularmente aprovadas para cadastro no Condema. Dia 6 de abril de 2022. Assembleia de Eleição de entidades regularmente cadastradas e proclamação pela Comissão Eleitoral das entidades eleitas para cada segmento e também das entidades suplentes de cada segmento. Artigo 9º. A posse dos conselheiros titulares e suplentes para apresentação das entidades eleitas, para representação das entidades eleitas, para compor a gestão 2022-2023, ocorrerá nos termos do artigo 16 do Regimento Interno, sendo que, conforme o parágrafo 1º, a direção dos trabalhos caberá ao prefeito municipal de Campinas, ou ao secretário do Verde, ou ainda ao presidente cujo mandato se encerra. E, B, conforme o parágrafo 2º, a instituição que não tomar posse na sessão de instalação deverá fazê-lo no prazo de 30 dias perante o presidente do Condema. C, a entidade que tiver sido proclamada como suplente permanecerá registrada em lista de suplência, de acordo com o número de votos por segmento, e apenas tomará posse se a entidade eleita como titular em seu segmento não se apresentar para tomar posse, ou se, posteriormente, durante a gestão, houver a exclusão, por motivos regimentalmente estabelecidos, de entidade já empossada. Campinas, 9 de fevereiro de 2022. Questionamento, por favor. Carlos Alexandre, por favor. Eu gostaria de fazer uma sugestão no item da tabela de prosseguimento e no chamamento, né, para as eleições, do edital de chamamento. A gente tem um quadro lá, por favor, senhor secretário, que começa isso, por favor. No primeiro item, publicação da convocação no Diário Oficial do Município, né? Início do prazo de inscrição das entidades. Nós estamos em plena discussão do ESG em todo o contexto das organizações da sociedade, né? E numa discussão forte sobre essa questão da importância da governança, a questão ambiental como uma pauta aí que está sendo esgotada pelos meios de comunicação. Valeria muito a pena que fosse feito via o próprio Condema, com apoio também da Secretaria de Meio Ambiente e da próprio gabinete do prefeito,
encaminhamento para a imprensa, né? No sentido de que a imprensa pudesse entender a importância desse processo e ela também fazer uma divulgação disso, né? Eu acho que isso seria uma coisa muito importante e eles têm essa obrigação, eles têm essa pauta no budget de ações sustentáveis hoje, né? E divulgam isso, falam aos 4 cantos. Então, uma das coisas que eles deveriam oferecer era a possibilidade, não só o Condema, né, de outros conselhos de políticas públicas ter um apoiamento nesse momento, porque não se está divulgando nada mais do que o convite e a ciência, né, a disseminação para toda a comunidade de que está disponível o direito de participação de todos os cidadãos e representantes de entidades nesse sentido. Fica a sugestão, e aí o secretário executivo e a presidência, né, e a vice-presidência, né, a diretoria executiva, fica com a comissão de eleitoral também pode ajudar, mas acho que a gente pode tentar aí esse chamamento aí, né, um encaminhamento de maneira que a gente possa ter, de repente, algum tipo de apoio nesse sentido. Aproveitando sua observação, Carlos Alexandre, acho que a gente poderia colocar depois do DOM, ali, né, Diário Oficial do Município, a gente podia colocar divulgação para os meios de comunicação em geral. Podemos colocar isso aí nessa mesma planilha. Desculpe, senhora presidente, mas, por exemplo, Carlos, você poderia esclarecer para nós. Eu acredito que há possibilidade de... a prefeitura tem um pacote aí nas redes sociais e, de repente, poderia... As redes sociais são importantes, né? A gente pode fazer do próprio Condema. Eu lembro que teve uma eleição aí passada, não foi a última, não foi anterior ainda, mas que a Secretaria do Verde fez um trabalho legal e teve uma divulgação bacana que ela fez nesse sentido, fazendo chamamento para a eleição do Conselho, né? Então, valeria a pena a gente verificar e tentar aproveitar, num primeiro momento, aquilo que é possível, que está disponível, e, de repente, um encaminhamento aí, sem compromisso, manda um encaminhamento para os órgãos de imprensa, né? Eventualmente, eles podem compartilhar a informação. Muito bem. A Márcia Marques está sugerindo o seguinte: a prefeitura tem uma secretaria de comunicação que pode divulgar, não é? Então, eu sugiro, e depois vamos ver se tem alguém que questione algo mais, que a gente coloque 2 ponto e vírgula depois de DOM, né, Diário Oficial do Município, que a gente coloque divulgação pelos meios de comunicação atuais e redes sociais. Divulgação deste edital pelos meios de comunicação. E eu acrescentaria ainda, para melhor, colocar início do prazo para inscrição de entidades habilitadas. Por favor, ali, e no de baixo também, por favor. Senhora presidente, eu não sei, será que é habilitadas? Porque a habilitação dela não vai ser averiguada pela comissão depois que elas entregam a documentação? E como é habilitadas, a presidente quer dizer o que vai sair no Diário Oficial lá com a obrigatoriedade de documentos. Está em dia lá no cartório, esse tipo de coisa, né? É nesse sentido. Tá. Colocamos ou não, Carlos Alexandre, para depois pôr em votação? Se colocar, eu acho que tem que deixar bem específico habilitadas em que sentido, né? Porque fica meio que dúbio. E se a gente puser habilitadas conforme o artigo, eu não tenho aqui qual é o número do artigo? Eu acho que poderia colocar de entidades devidamente em ordem com com as exigências legais. Legalmente constituídas. Pessoal, o cronograma é só para definir as etapas, ele não vai vincular nada. O que está vinculando a habilitação das entidades é a documentação que está sendo exigida no corpo do edital. Vai ficar redundante a gente querer colocar as coisas no cronograma, entendeu? Sendo que já está lá, é a minha opinião.
Também entendo. A gente vai reclamar todo o cronograma aí, colocando todos os detalhes. Pode ser também. Aline Pécora levantou a mão, por favor. Sim, eu acho importante mesmo isso que o Carlos Alexandre colocou, de maior divulgação. Então, eu só queria pedir autorização de entrar em contato com a nossa assessoria de imprensa e pôr em contato com o secretário ou com a senhora, não sei quem que é melhor, a fim de que ela faça uma matéria sobre a eleição, coloque no portal que isso é certo e tente maior divulgação junto à imprensa local. Perfeito, ótimo. Com quem que a senhora quer que eu peça para ela falar? Eu acho que você pode pedir para falar comigo, com o Plínio ou com o secretário executivo, que ele é o coordenador da comissão eleitoral. Tá bom, eu vou fazer isso, então. Por favor. Bom? Muito bem. Agora, a divulgação, então, já atende, essa providência da Aline atende à demanda do Carlos Alexandre. Sobre as entidades, eu acolho e retiro a minha sugestão de especificação, conforme falou o nosso secretário executivo, porque é ele próprio que vai ter que considerar e ler e controlar todos os documentos, não é? Junto com a comissão eleitoral. Então, sendo assim, eu coloco em votação esse nosso... Francisco Augusto. Deixa eu só falar uma coisa. Quando a gente abriu da outra vez as inscrições para a Associação de Moradores lá junto ao protocolo geral, que foi em novembro, na realidade, eu fui lá e fiz a inscrição da associação como representando a Associação de Moradores, né? A documentação que eu levei na época lá no protocolo geral, eles analisaram todas as documentações e me devolveram tudo e só passou o número do protocolo, porque eles não ficaram com nenhum documento lá na prefeitura. Não sei se continua assim. Isso foi no dia 18 de novembro de 2021. Acontece, Francisco, que em 2021 nós não tínhamos lançado o edital ainda. Não, teve um cadastro, teve uma abertura de cadastro para a Associação de Moradores junto ao Condema. Né? Não. E aí depois foi prorrogado. Não, nós não abrimos a eleição ainda, porque o edital de cadastramento está sendo aprovado somente hoje. Não, sim, mas lembra que no final de novembro, no começo de novembro, a gente estava com um chamamento para cadastramento de instituições junto ao Condema? Oficialmente isso não ocorreu. Então, acho que eu cometi um caso. Francisco, se você me permite, presidente, não foi, o secretário executivo me corrija, por favor, Carlos, não foi para as vagas remanescentes que foi feito isso? Com licença. Houve uma série de publicações de minutas, de edital, durante esse processo de discussão aí, e isso provocou mesmo uma certa confusão com alguns representantes ou entidades, pelo período, né, que o Condema renova o mandato, que é até 31 de dezembro, então as entidades já ficam interessadas em se inscreverem. Como saía na ata, o texto de minutas de edital e tudo mais, recebemos aí 2 ou 3 inscrições, mesmo sem estar aberto o período de inscrição. Isso foi falado em algumas reuniões até. Eu creio que o que o Francisco está colocando é que, realmente, hoje não se recebe mais protocolo físico na prefeitura, né? Tudo via SEI. Então, acho que numa ocasião dessas, que ele foi protocolar os documentos, eu acredito que eles digitalizaram toda a documentação que ele levou impressa, geraram um protocolo SEI e encaminharam para a gente. E para ele, forneceram apenas o número do protocolo, porque não se admite mais processo físico na prefeitura, apenas SEI. Mas esse trabalho de digitalização, o próprio serviço de protocolo lá faz. Foi exatamente isso mesmo que fizeram. Está esclarecido, Francisco? Sim. Você providencia, então, novamente a inscrição, por favor. Tá bom? Eu acho que é só passar a numeração, já está.
Não sei. Eu acho não, aquele edital não valeu, então você vai precisar colocar documentos com atualização de fevereiro, etc. e tal. Tá bom? Por favor. Bom, então, concluindo aqui, alguém mais gostaria de fazer alguma observação? Fazer alguma restrição? Presidente, só me ajuda no texto aqui, publicação da convocação no Diário Oficial do Município, DOM, e divulgação nas mídias disponíveis. Locais, né? Locais. Ou sociais, não sei, locais sociais. os canais de comunicação disponíveis ao município. Tudo bem. No seu portal da prefeitura, né, naquele canal de notícias, a própria imprensa procura novidades lá, né, no portal de notícias da prefeitura. E também tem a rádio educativa. Então, acho que divulgação nos canais de comunicação da prefeitura também. Não, em geral. Não precisa pôr da prefeitura. Em geral. Divulgação nas mídias sociais. Acho que já engloba, né, nos canais de comunicação em geral. Então, pode ser... As redes sociais, só para que fique claro. E? Não, vírgula. Incluindo as redes sociais. Pode ser assim? Pode ser, pessoal? Alguma outra? Alguém quer falar? Se tá em votação, eu já escrevi que eu me abstenho somente por estar relacionado a uma resolução que eu já me abstive, tá bom? Não, agora que eu vou pôr em votação, mas tudo bem, você já se abstém de votar. Então, agora, em processo de votação, aqueles que têm suas objeções, aqueles que se abstêm, podem se manifestar, por favor. Ok, então, Carlos Alberto, por favor, temos a única abstenção, pelo que vejo, da Aline, e aprovada a resolução, aprovado o edital, por favor. Você já tem, por favor, a tarefa de encaminhar o quanto antes para a publicação, não é? Eu agradeço a todos, neste momento, a participação. Eu devo informar que, considerando a questão das associações de moradores de bairro serem desconhecidas de nós, e a gente necessitar desses documentos oficiais, eu tomei a iniciativa já de fazer uma informação para as administrações regionais. Há um questionamento de possível favorecimento de alguns, mas, no meu parecer, devemos fazer a divulgação a mais ampla possível, e por isso é bem acolhida essa observação do Carlos Alexandre, isso que constou agora do nosso cronograma, porque quanto mais fizermos esse Conselho do Meio Ambiente conhecido, mais democrático ele estará. E isso já faz parte, de certa maneira, no meu entendimento, de um processo de educação ambiental, porque a gente precisa que a população toda esteja envolvida com todas essas questões. Aprovados, então, esses dois documentos que eram nossa fundamental aflição, eu vou dizer assim, desses meses, em função de estarmos num momento agora em exercício, o que não é tão confortável assim, não é, Plínio? Em termos de sermos presidente, vice-presidente, eu somente passo a palavra agora ao Carlos Alexandre e a quem mais desejar falar, ao Jorge Mercante depois.
e a gente depois vê se tem mais alguém ou pode já reencerrar a reunião. Carlos Alexandre, por favor. Só reiterando a observação que a presidente fez, a importância da divulgação, porque a gente dá mais legitimidade, porque se tiver, por exemplo, nós temos 4 macrozonas, mas tiver lá 20 entidades inscritas disputando entre elas, nós não vamos poder questionar se a entidade A ou B é mais próxima do governo ou mais distante, porque o processo foi totalmente lícito, de participativo. Agora, se a gente convidar só através de um determinado canal que tem esse vínculo direto com a administração, a gente pode até macular a legitimidade de entidades que nem vão ter esse comportamento, mas sempre vai ficar aquela peste. Acho que a gente construiu um processo que inclua a todos. Não tem problema se veio, se tem afinidade com a gestão ou não, desde que na condução do conselho a entidade saiba separar e se comportar de maneira a buscar o bem comum da cidade, o que é melhor para todo mundo, como nós estamos exercitando aí há tanto tempo, né? É educativo também isso, né? Principalmente para eles que vão chegar num primeiro momento num conselho tão aguerrido aí, tão questionador, com tantos enfrentamentos aí, né? Mas a diversidade, ela é fundamental, importante, mas nós precisamos democratizar o processo mesmo, né? É isso aí. Obrigado, presidente. Parabéns, viu, presidente, por tudo. Pro Carlos também, viu, Carlos? Vê se hoje o nosso time não vai lá para a lanterna, vamos ver se a gente ganha. Melhor eu não falar de futebol nessa temporada. É isso aí. Ainda não terminamos, gente, para vocês começarem a fazer torcida organizada. Mas vamos lá, eu quero dar a palavra agora para o Jorge Mercante, por favor. Presidente Maria Helena, eu só queria solicitar, se possível, que o Jairo Alves, né, do CIES, participasse também da Comissão de Mudança da Lei do Condema. Todas as pessoas que assim o desejarem, Jorge, são sempre convidadas, sendo conselheiros ou não. Então, Letícia, você está. Letícia está nos ouvindo, ela que coordena a comissão. Se você puder, faz já um contato, ou o próprio Jairo faz um contato com a Letícia para que ele integre essa comissão. Ok? Agradeço. Muito obrigado. Jorge, você pode inserir, então, o telefone dele aqui para mim no chat? Aí eu já entro em contato com ele. O Jairo está participando, ele é suplente, ele te passa já em seguida no chat. Bom. Obrigado, Letícia. Eu que agradeço. E eu, aproveitando aí que nós temos o Luiz Carlos Felicidade e o Francisco, e também os demais não vieram hoje, né? Os representantes de associações de moradores, que vocês divulguem, por favor, para todas as suas associações de moradores que vocês conheçam, porque realmente é um grupo de cidadãos que nem sempre a gente consegue encontrar com facilidade. E depois, Luiz Carlos, a gente pode tentar elaborar algum processo de articulação entre elas todas, não é? Por cada setor, tá bom? Pessoal, eu acredito... Alguém quer falar? Quero. Não sei se, por exemplo, tem a EPTV, tem a Idaiana, que ela sempre conversa conosco aqui na área rural, na Associação de Moradores aqui da região. Não sei se você teria interesse de fazer uma divulgação através da EPTV, numa chamada virtual, com você, presidente, divulgando. Se você quiser falar com ela, fique à vontade. Se ela quiser falar conosco, né, ela pode entrar em contato com o secretário executivo, com o Plínio ou comigo mesma, ok? Ou com algum dos membros da comissão eleitoral, que são o Carlos Alexandre. O Marcos, eu acho que não tem participado, ele não teria, talvez, a condição de dar as informações tanto, não só porque não participou tanto, né? A Pia, a Emília e o Ângelo, certo? Que participaram intensamente. Então, qualquer um de nós, eu acho que poderá fazer algum comentário junto à EPTV, se nos chamarem, não é? Vou também articular alguns contatos que eu tenho. Ai, meu Jesus, sempre assim,
Deixa eu desligar. Sempre aparece um negócio desse. Então, pessoal, estando aprovado, não é, Carlos Alberto, o nosso edital, tomemos as providências seguintes e vamos nos preparar para o nosso processo, que vai dar certo, se Deus quiser, porque estamos fazendo tudo da melhor maneira possível e com a melhor intenção possível. O meio ambiente requer muito trabalho. Vamos para frente? Jefferson, seus cabelos estão ficando muito mais brancos com esse tempo. Mas, por favor, contamos com vocês, tá? Obrigada. Temos, sobre a questão de ordem, presidente, temos um item na pauta a mais. Mas a gente comentou no início, eu vou, então, é a minuta, não é? Eu passo, então, a palavra. Obrigada, Carlos Alberto. Vamos formalizar isso de outra maneira. O Jefferson não estava e nem o Glauco, que são, respectivamente, o presidente e o relator da Câmara Técnica de Planejamento. Então, Jefferson, por favor, boa tarde, com a palavra. O que foi colocado em pauta? Desculpe, Maria Helena, acabei não... É aquela minuta que nós estamos precisando aprovar e tínhamos colocado, e vocês tentaram, que eu vi, fazer inúmeras vezes as reuniões, e elas tiveram que ser alteradas. Desculpa, esse telefone. Tá, minuta, sei. E você, inclusive, indicou que tem uma reunião próxima agora com a Ângela Guirão, não é? Então, a gente só vai conseguir conversar com a Ângela Guirão, né, que vai nos esclarecer alguns pontos que ficaram em dúvida. A gente teve uma porção de problemas de agenda, né? E nós vamos ter essa reunião com ela na próxima segunda-feira, dia 14. Então, somente a partir daí que a gente vai poder ter alguma posição sobre essa minuta. Como eu tinha visto esses comentários todos lá na WhatsApp, eu tinha falado a respeito disso no início da reunião, mas pela observação do Carlos Alberto, eu acho que agora fica melhor, a gente não coloca na ata naquele momento e registra agora, nesse instante. Tá bem? Ainda na questão da ordem, acho que o assunto que está na pauta é referente àquele processo do TJSP, que o governo ficou de reportar pela Comissão de Licenciamento Ambiental, no qual a gente pediu mais prazo. É esse o item que restou. Me perdoe, eu fiquei sem a pauta, eu estava tão envolvida com o edital. Sobre isso, nós dois, você e eu, temos informação a dizer, não é? Como não houve tempo hábil para resolução dessa questão, nós pedimos extensão de prazo, certo? O nosso ofício já foi enviado e a gente está, então, aguardando as providências do grupo de trabalho, tá bom? Na razão da última reunião, ficou definido que a gente ia colocar esse item na pauta para a Comissão de Licenciamento Ambiental apresentar o ponto de vista, né? Eles ainda não tiveram também tempo para concluir, certo? Então, nesse instante, a gente coloca que continua em procedimentos. Alguma coisa mais? Nada como o secretário executivo atento, não é? Alguma coisa? É que o assunto estava na pauta, só por isso também. Tá certo. Alguma questão a mais? Senhores conselheiros, senhores convidados, agradeço imensamente a presença, a participação de todos. Fizemos um trabalho muito sério, muito consistente, bastante trabalhoso, mas espero que dê tudo certo e a gente vai avançar naquilo tudo que dependa de nós, certo? Plínio, meu vice-presidente, trabalhando muito aí, obrigada, e a todos uma boa tarde.
Boa tarde, Maria Helena. Boa tarde, colegas. Boa tarde. Até mais. Boa tarde. Segunda-feira, dia 12. Um abraço a todos. Obrigado. Pessoal. Parabéns, Maria Helena. Esses já estão usados aí no chat, viu? Boa tarde a todos aí, grande abraço. Obrigada. Francisco, Boa tarde a todos. respondi sua Até mais. dúvida lá, hein? Obrigada, Grande Jairo. abraço. Acabei de ver. Boa tarde a todos.